E aí, gente, tudo bem? Novamente aqui o professor Márcio Daniel. Vamos corrigir aqui as duas atividades de matemática 1, tá bom? A correção da atividade sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Então, bora lá, gente. Ó, Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode fazer com uma calça, uma blusa e um sapato? Gente, é o seguinte, o princípio fundamental da contagem é um princípio que você combina, ou seja, que você multiplica as possibilidades. Então, você deve se perguntar, a Ana tem quantas possibilidades para vestir a calça? Ela tem 3 possibilidades. E sobre as blusas, ela tem quantas possibilidades? Ela tem 4 possibilidades. E sobre os sapatos, ela tem 2 possibilidades. Aí você combina. O que é combinar? É você multiplicar. Existe até uma ideia da multiplicação chamada de combinação de possibilidades. Tá certo? Então, 3 vezes 4 dá 12 e 12 vezes 2 dá 24. Então, a Ana pode se vestir de 24 maneiras diferentes. Ou seja, ela tem 24 combinações. Beleza? Um professor elaborou uma prova com 5 questões e os alunos deveriam responder assinalando verdadeiro ou falso. Quer dizer, em cada questão tem 2 opções, verdadeira ou falsa. Não tem mais outra opção, não. Tá? De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? É o seguinte, para a primeira questão são 2 opções, verdadeira ou falsa. Para a segunda questão também são 2 opções, verdadeira ou falsa. Para a terceira questão também são 2 opções, verdadeira ou falsa. Para a quarta questão também são 2 opções e para a quinta também são 2 opções. Ou seja, cada questão eu tenho 2 opções. Combinando essas possibilidades, né? Nós vamos ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, há 32 maneiras de ser respondido o gabarito desta prova. Questão 3. De quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos pode ser formado utilizando o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5? Olha, gente, o número de 3 algarismos, ele é escrito assim, ó, presta atenção. Ele é escrito assim, unidades, dezenas e centenas, beleza? Então, você começa pela aquela posição, ó, como os algarismos são distintos, eles não podem se repetir. Por exemplo, eu não posso contar com o número 100, porque repete o 0 e o 0. Eu não posso contar com o número 101, porque repete o 1 e o 1, tem esse algarismo distinto. O algarismo que vai ficar nas centenas não pode ser o mesmo que vai ficar nas dezenas e não pode ser o mesmo que vai ficar nas unidades. Então, a gente começa a contabilizar pelos algarismos que vão ficar aqui nas centenas. Por quê, professor? Porque o 0 ele não pode ficar nas centenas. Nenhum número começa com 0, a não ser o 0. Então, sobra 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para a gente colocar aqui, certo? Vezes. Aqui nas dezenas, eu posso colocar os 6 algarismos que veio na questão. Só que eu não posso colocar o algarismo que está nas centenas, beleza? Então, o que acontece? Aqui eu posso colocar também 5 opções. Por quê? Porque eu tenho 6 números. O 0, eu posso colocar lá. O 1 também, o 2 também, o 3 também, o 4 também e o 5 também. Só que tem um desses 5 algarismos que já está na centena. Então, só sobra 5. Tá bom? Aí nas unidades eu também posso colocar as 6 opções. Só que tem um algarismo que está nas centenas e tem outro algarismo que está nas dezenas. Então, só vai me sobrar 4 algarismos para colocar nas unidades. E aí, isso aqui vai implicar um produto 5 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 4 dá 100. Então, você consegue montar 100 números. 100 números com esses 5 algarismos e que sejam números distintos. Tipo, o 102, o 103, o 104 são formados por 3 algarismos distintos.
Para ir de sua casa até o zoológico, Júlio precisa pegar um ônibus que o leve até a estação, e na estação ele precisa pegar outro ônibus para poder chegar até o zoológico, né? Suponha que existe 3 linhas de ônibus que levem até a estação, que são as linhas A1, A2 e A3, e que existem 2 linhas que levem da estação até o zoológico, que é B1 e B3. De quantas formas possíveis Júlio pode ir de sua casa até o zoológico, combinando as linhas de ônibus disponíveis? Ó, é o seguinte, da sua casa até a estação, ele tem 3 possibilidades para ele pegar, são 3 linhas. E da estação até o zoológico ele tem 2. Então, combinando essas possibilidades, ele consegue ir de 6 maneiras diferentes. Se você quiser escrever essas 6 maneiras, ele pode pegar o primeiro ônibus, o A1, até a estação, e depois pegar o B1 até o zoológico, né? Ou então, ele pode fazer o quê? Ele pode pegar o A1 e depois pegar o B2. Aqui já é uma possibilidade, aqui já é outra maneira de ir. Diferentes. Ou então ele pode pegar o A2 e pegar o B1, então ele pode pegar o A2 e pegar o B2. Tem mais 2 maneiras diferentes. Ou então ele pode pegar o A3 e pegar o B1, ou então ele pode pegar o A3 e pegar o B2. Então, no total dá 6 maneiras distintas dele ir. Em vez de você fazer tudo isso, você só multiplica 3 vezes 2 que você já tem a resposta. Tá certo? Quantas palavras distintas podem ser formadas trocando as ordens das letras escolas? É isso? Então, gente, aqui é o seguinte. Ah, são 6 letras, tá bom? Deixa eu escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras. A letra E, a letra S, a letra C, a letra O, a letra L e a letra A. Então, eu tenho 6 possibilidades para colocar aqui na primeiro espaço. Sobra 6 possibilidades. Só que uma dessas letras, vamos supor, a letra A, vai ficar aqui na primeira letra, certo? Então, para a segunda letra, me sobra 5 possibilidades. Aí vamos supor que aqui já esteja a letra A e também já esteja a letra B. Então, só sobram 4 possibilidades para a terceira letra. Vamos supor que seja E, que vai ficar na 4ª posição. Aí sobra 3 possibilidades para a antepenúltima letra. Vamos supor que a letra L fica na antepenúltima. Aí sobra 2 possibilidades, que é S e C. Vamos supor que a S fica aqui e sobra só uma possibilidade, que é C. Então, a gente multiplica essas possibilidades para saber quantas palavras diferentes eu posso formar com essas letras. Por exemplo, escola é uma das palavras. Eu posso ter escola, escola, né? Eu posso ter escal, eu posso ter escoal, certo? Não, esse daqui repetiu, não foi? Foi, repetiu. Não esquece esse daqui. Eu posso ter escalo, pronto, escalo. Eu posso formar quantas palavras diferentes usando essas letras? Bora ver. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360, 360 vezes 2 dá 220, 220 vezes 1 dá 220 palavras. Olha só, você consegue formar 220 palavras só trocando as posições da letra da palavra escola. Por incrível que pareça. Mas é isso mesmo. Então, bora lá. Então, gente, essa foi a correção da primeira atividade e agora vamos para a segunda. A segunda atividade é sobre o espaço amostral. É escrever todas as possibilidades possíveis em determinado evento. Por exemplo, Daniel tem em mãos 3 fichas de cartolina vermelha com os números 1, 2 e 3. 4 fichas com cor verde, 1, 2, 3 e 4. Ele pretende encontrar quantos e quais são todos os agrupamentos de 2 fichas, onde a primeira é a vermelha e a segunda é a verde. Então, você preenche essa tabela aqui, ó, né? Ele pode formar a ficha com um vermelho, um verde, ou então com a primeira sendo um vermelho e a segunda sendo 2 verdes. Aqui pode ser um vermelho, 3 verdes, e aqui pode ser um vermelho, 4 verdes, certo?
Quer dizer, é como se fosse assim, esse primeiro 1 em 1 é como se fosse essa ficha com essa ficha. Esse 1 em 2 é como se fosse essa ficha ainda com agora a segunda ficha, né? Aí 1 em 3, a ficha vermelha com a terceira ficha verde, ou então a primeira ficha vermelha com a quarta ficha verde. Ou então ele pode formar a segunda ficha vermelha com a primeira verde, ou então a segunda vermelha com a segunda verde, a segunda vermelha com a terceira verde, ou a segunda vermelha com a quarta verde. Ou então ele pode formar a terceira vermelha com a primeira verde, ou então a terceira vermelha com a segunda verde, ou então a terceira vermelha com a terceira verde, ou então a terceira vermelha com a quarta verde. Então, são todas as possibilidades. Para você encontrar rapidamente a quantidade de possibilidades, você pega aqui, ó, são 3 vermelhas vezes 4 verde, e dá 12 agrupamentos. Oh, caramba, vou apagar isso aqui. Agrupamentos. São 12 agrupamentos. E cadê esses 12 agrupamentos? Está embaixo, colocado nos parênteses, tá bom? Bom, ao solucionar o problema anterior com o auxílio de uma tabela, Daniel se empolgou, né? Ou se perguntou: e se eu tivesse 3 decisões a tomar? Por exemplo, além das 3 fichas vermelhas, numerada de 1 a 3, das 4 verdes, numerada de 1 a 4, se eu tivesse mais 2 azuis, certo? Eu tivesse mais 2 fichas azuis, certo? Ah, a minha pergunta, né? Seria possível usar uma tabela para listar todos os agrupamentos? Sim. Olha, conta aqui comigo. Esses resultados que estão aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são esses 12 resultados que eu encontrei aqui, ó. São esses 12 resultados que eu encontrei aqui, certo? Agora, o que, que eu vou pegar? Eu vou pegar cada um desses 12 resultados e agrupar com a ficha azul, né? Então, eu posso pegar, ó, a ficha azul ficará no final, tá bom? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar a primeira vermelha, a primeira verde e a primeira azul. Fica 1, 1 e 1, tá? Aqui ficará 1, 2 e 1. Aqui ficará 1, 3 e 1. Gente, o espaço está muito pequenininho. Eu vou colocar a resposta aqui, tá bom? Vou colocar aqui a resposta aqui embaixo. Como é que você vai preencher aqui essa primeira linha, tá bom? Está muito pequeno, então não vai dar para vocês enxergarem direito. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro vai ficar a primeira vermelha, a primeira verde e a primeira azul. Ou então, a primeira vermelha, a segunda verde e a primeira azul. Ou então, a primeira vermelha, a terceira verde e a primeira azul. Aí vamos pegar esse número aqui, ó, 1, 4. Né? Ficará a primeira vermelha, a quarta verde e a primeira azul, certo? Vou botar aqui, viu? Aí vamos pegar agora 2 em 1. Então fica o quê? Fica a segunda vermelha, a primeira verde e a primeira azul. Agora vamos pegar 2 em 2. Vou pegar a segunda vermelha, a segunda verde e a primeira azul. Agora vamos pegar 3 e 2, né? Então fica 2 e 3, desculpa, 2, 3 e 1, né? Agora pega 2 e 4. Aí fica o quê? Fica 2, 4 e 1. Aí pega 3 e 1, né? Vou botar aí embaixo, mas você vai completando aqui dentro, viu? Vou só ligar aí também. Então ficaria o quê? Ficaria 3, 1 e 1. Depois você pega 3 e 2, né? Fica 3, 2 e 1. Você vai pegar cada um desses bichinhos aqui e colocar na primeira linha um final 1, né? 2 e 1, aqui é 3, desculpa. E o último, que é 3 e 4, que significa o quê? Significa a terceira vermelha, a quarta verde e a primeira azul, certo? Quer dizer, cada um desses valores que eu coloquei aqui ficará aqui nessa primeira linha. Deixa eu apagar aqui porque não
não tem como a gente colocar ali, porque infelizmente o rapaz que fez essa atividade botou uma tabela muito pequenininha, né, pra gente, tá bom? Então, me entendam que esses resultados que eu coloquei aqui inicialmente é o resultado da primeira linha, tá bom? É o resultado da primeira linha. Bem, ficará aqui, ó, esses resultados aqui é da primeira linha. E o resultado da segunda linha é só você pegar o mesmo resultado da primeira linha, só que agora escrever com 2 no final. Então ficaria primeira vermelha, primeira verde, segunda azul. Aí depois, primeira vermelha, segunda verde, segunda azul. Aí depois, primeira vermelha, terceira verde, segunda azul. Aí depois, primeira vermelha, quarta verde, segunda azul. Aí depois, segunda vermelha, primeira verde, segunda azul. Depois, segunda vermelha, segunda verde, segunda azul. Aí depois, segunda vermelha, terceira verde e segunda azul. Aí depois, segunda vermelha, quarta verde, segunda azul. É. Aí depois, aqui embaixo, terceira vermelha, primeira verde, segunda azul. Aí, terceira vermelha, segunda verde, segunda azul. Aí, terceira vermelha, terceira verde, segunda azul. E por último, terceira vermelha, quarta verde, segunda azul. Então, esse resultado aqui, que eu coloquei aqui embaixo, é da segunda linha, viu? Aí você preenche direitinho a tabela. Bom, e a última questão sobre matemática 1 diz o seguinte: em um restaurante serve-se 4 tipos de prato principais: macarronada, risoto, feijoada e baião de dois. Além disso, há 3 tipos de sobremesa: o pudim de leite, o quindim e o mousse de chocolate. Organize os dados em uma tabela, determine quantas e quais são as maneiras diferentes de uma pessoa poder escolher os pratos de sobremesa. No caso de prato de sobremesa, você só basta pegar os 4 tipos de prato e quanto de sobremesa, os 3 tipos de sobremesa, então vai dar 12 possibilidades. Essas 12 possibilidades são esses 12 retângulos que você vai preencher, né? Primeiro, você pode botar macarronada mais pudim, macarronada mais quindim ou macarronada mais mousse. Também você pode escolher um risoto com a sobremesa de pudim, ou então um risoto com a sobremesa de quindim, ou então um risoto com a sobremesa de mousse. Ou então você pode pedir uma feijoada com a sobremesa de pudim, ou então uma feijoada com a sobremesa de quindim, ou então uma feijoada com mousse de sobremesa. Ou então você poderia pedir um baião de dois com pudim de sobremesa, ou então baião com quindim de sobremesa, ou então baião com o mousse de sobremesa. Então tá aí todas as possibilidades, que dá 12 possibilidades. Bem, pois valeu, gente, e até a próxima.